cada paciente tem a sua história. E uma das coisas que me chama muita atenção, que a maioria dos pacientes, quando eles chegam para se tratar, a gente observa que dentro da família já teve uma desconstrução, né? Desconstrução do quê? Do que é a figura do pai, do que é a figura da mãe. Então, muitas vezes eles chegam aqui sem saber o que é a maternidade, o que é a paternidade, porque eles não tiveram isso construído no relacionamento familiar deles, né? E aí a gente reconstrói também todo o conceito de família, porque isso é tão importante, porque nós também trabalhamos com as famílias dos pacientes, né? E de forma para que ele não leva a culpa ao seu familiar. Olha, eu me tornei um alcoólatra, eu me tornei um adicto porque eu tive uma família desestruturada. Não, ele nasceu nesse contexto, mas ele tem total capacidade de mudar a história dele sem levar a culpa para sua família, porque provavelmente o familiar também não teve condições, já vieram de pais, avós também de família desestruturada. O trabalho realizado no Centro de Cuidado Humano é muito gratificante. A gente tem um resultado direto na vida dos pacientes e a gente também percebe esse resultado na família, muitas vezes. O Marco Ramon, ele chegou aqui sem muita perspectiva, né? A gente acolheu o Marco, a família dele, a Elza, a gente pôde acompanhar durante o tratamento dele um problema de saúde muito grave com o filho dele, Lucas. E durante todo esse processo, como ele veio se mantendo firme na convicção dele de fé e de desejo de mudança, né? Então, como a história do Marco Ramon, nós temos muitas outras histórias aqui que nos enche de esperança e enche de esperança também aqueles que estão no processo de tratamento. O Marco hoje ele já está num período que nós chamamos de pós-tratamento, que já é um momento onde ele comparece aqui no CCH, mas de uma maneira mais espaçada. E agora a equipe vai cada vez mais conferindo a ele autonomia para que ele possa ir caminhando com as próprias pernas. E tem sido muito bom acompanhar essa história. O CCH me faz entender e me fez entender até hoje como tratar a minha doença, que é a dependência química. Eu já tentei parar diversas vezes, mas não conseguia porque eu não tinha conhecimento, de como parar e como evitar. E hoje, graças a Deus, eu tenho esse conhecimento, eu sei o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, minhas limitações por conta da vida adicta, E hoje eu me sinto bem mais preparado para trabalho. Hoje, graças a Deus, estou fazendo curso também, Coisas que eu não conseguia fazer por conta da adicção. E hoje, graças a Deus, eu estou conseguindo já voltar a fazer. O CCH não foi só importante para o meu esposo, Foi para mim, assim, abaixo de Deus, o CCH foi tudo, foi crucial, porque através dele, meu esposo aprendeu a controlar, o vício, ele consegue hoje viver uma vida tranquila, sem a dependência, porque antes do CCH ele não conseguia, tentamos diversas vezes, assim, sabe, de várias maneiras com que ele parasse, ele não conseguia, e ele chorava bastante. E depois que, assim, abaixo de Deus, o CCH entrou na nossa vida, meu esposo ingressou aqui na Igreja do Recreio, nós conseguimos toda a ajuda. E o mais especial da Igreja do Recreio, junto com o pessoal do CCH, é que eles não cuidam só do meu esposo, eles cuidam da nossa família no geral, sabe? Hoje ele consegue trabalhar, ele tem uma vida que ele não tinha antigamente, sabe? Tudo assim que ele não coisas que ele não conseguia fazer, ficar em ambiente familiar, coisas que ele não conseguia ficar, Ele ficava muito agitado, ele não fica mais, ele fica em casa, ele é tranquilo, tudo através dos conselhos, da palavra, tudo que ele aprendeu aqui. Então, assim, foi crucial, foi, assim, essencial na nossa vida o CCH. Eu louvo a Deus, assim, pela vida de todo mundo que tá por trás, assim, sabe, do acompanhamento, do que eles fazem. Teve um momento até muito especial que eu achei uma coisa linda, assim, foi
teve um recesso do CCH em fevereiro. Não lembro se foi fevereiro ou se foi março. Foi na época do carnaval. Aí teve um recesso. E chegou um determinado dia que a Roberta mandou uma mensagem assim: oi, Ramon, tudo bem? E aí, tá tudo bem? Como você tá sentindo? Pra você ver como, assim, o cuidado que eles têm com a gente, assim, com a nossa família, vai além do CCH, sabe? Eles estão em casa, não estavam aqui, não era um dia, assim, de tratamento, nem nada. Não era um dia pra eles estar no ambulatório. E mesmo assim, eles estão, assim, preocupados com as vidas, sabe? Assim, eu louvo a Deus, glorifico a Deus por tudo que nós passamos, assim, e por ter todo esse auxílio, porque se nós não tivéssemos, a minha família ia estar destruída. Eu acho que hoje eu não teria nem o meu esposo comigo, sabe? E assim, nós conseguimos, assim, refazer o nosso casamento. Hoje a gente vive bem, damos entrada no casamento, coisas assim que a gente não conseguia fazer antes, nós não tínhamos cabeça, a gente não tinha uma organização, nada, assim, a nossa vida mudou completamente, totalmente. Até as pessoas, assim, que veem de fora, as pessoas falam, sabe, assim, louva a Deus por tudo, tudo mesmo. O jeito que eles cuidam do meu esposo, cuidam de mim, ela manda mensagem perguntando se eu tô bem, como que o Lucas tá. A oração, principalmente, eles estão sempre orando. Nessa fase difícil da doença do meu filho, a Roberta fez uma oração com toda a igreja, assim, com todo mundo, sabe? Nós ficamos fazendo oração todos os dias, 6 horas da noite, até o Lucas melhorar, sabe? Assim, eu não sei o que seria, assim, abaixo de Deus, se não fosse, assim, a Igreja do Recreio e todas as pessoas que estão por trás de todo esse trabalho lindo que eles fazem aqui. Uma experiência marcante que eu tive nesse período de atendimento aqui, de 9 anos que eu estou, foi uma paciente que ela chegou para atendimento comigo e eu sentia que ela tinha uma certa, assim, revolta. Ela não era cristã e era como se ela quisesse, de uma certa forma, receber alguma resposta que ela fosse embora desse ambiente. E eu lembro que ela falava muito de pecados, porque que ela queria melhorar e que ela não conseguia se libertar daquele pecado. E eu falei para ela o seguinte: aqui, nesse local, eu estou fazendo um atendimento com você de forma técnica. Eu quero tratar o seu emocional. Que dor que você traz? Qual é a dor da alma? Então aqui eu não vou te julgar pelo seu pecado. Isso aí você vai resolver com Deus, com o Espírito Santo, que vai falar com você e você vai sentir o momento certo de você se livrar e você restaurar a sua vida. E aí nós demos continuidade e depois, no término desses atendimentos, ela falou para mim, ela confessou que ela veio no intuito de que eu falasse algo de cunho religioso e que ela fosse embora, porque ela esperava isso da igreja. Ela esperava que aqui eu ia julgá-la, eu ia condená-la pelos pecados, pelas coisas que ela cometia, que ela via como indevido diante da igreja, da palavra, até porque ela falava que já estava estudando a palavra. Ela recebeu acolhimento, ela recebeu ajuda para aliviar na dor que ela tinha na alma. Independente de como ela chegou aqui, ela precisava desse suporte para aliviar essa dor que ela tinha como ser humano. Independente se ela era pecadora, se ela tinha hábitos ruins e que não condizia com a igreja. E através disso, depois de um tempo, ela fez discipulado também com a Joana e ela se batizou. Para a honra e glória do Senhor, foi uma experiência assim, muito bacana que eu tive aqui com esse paciente. Como eu amo essa coisa de estar ajudando as pessoas, eu comecei a correr atrás de parcerias e consegui alguns médicos que, mesmo não sendo da igreja, toparam essa ideia de estar atendendo algum dos alunos do ambulatório gratuitamente. Consegui parceria com ótica também, que além de fazer o exame, a gente consegue um óculos num preço mais em conta. Eu já até consegui óculos também de graça e consegui também uma parceria com o pessoal da Recreio Presente, que muitos dos meninos que vêm para o ambulatório, eles perdem os documentos. A gente já teve situações de meninos que não tinham nem certidão de nascimento. E lá no Recreio Presente a gente tem as assistentes sociais e elas conseguem para a gente o encaminhamento e facilita, porque quem está na casa de recuperação tem mais dificuldade de estar saindo para poder resolver. Então elas já mandam o encaminhamento
e eles já vão direto lá e já sai praticamente com o documento em mãos. Então isso é uma vitória para eles, né? Uma alegria. A gente também fazia muito trabalho na praça, levando alimentos, sopão. Ali na praça, no posto 12, a gente fez várias programações com a ajuda do pessoal da Cristolândia. A gente levava o couro e várias pessoas ali se converteram, várias pessoas quiseram sair da rua para poder irem para casas de recuperação. Isso é uma coisa muito boa, né, das pessoas estarem se ressocializando. Eu tenho várias experiências de pessoas que nos procuraram para pedir ajuda e a gente conseguiu, e a gente fica feliz de saber que a gente foi instrumento na recuperação dessas pessoas. E um menino que eu nunca vou esquecer, o nome dele é João Vitor, até porque eu tenho um sobrinho que o nome dele é João Vitor. E ele apareceu aqui na rua, né? E alguém falou, espera que a Joana vai aparecer e você pede ajuda para ele. E ele veio aqui, estava até todo descabelado, com frio. Eu lembro que nesse dia eu tinha trazido uma manta, que estava um frio lá no CCH, e eu tinha trazido até uma manta para colocar nos meus pés, e o João Vitor apareceu aqui no dia seguinte, que eu falei para ele vir, ele veio no dia seguinte, eu dei essa manta para ele e consegui uma casa de recuperação. Ele foi para essa casa de recuperação e ele ficou firme. Eu consegui um barbeiro para ele poder ajeitar o cabelo. Então, quando a gente vê a foto dele, de como ele chegou aqui pedindo ajuda e como ele estava lá na casa de recuperação, com o cabelo cortado, com uma outra fisionomia, então a gente vê que realmente Deus, ele usa a gente para que a gente seja instrumentos de bênção, né, na vida dessas pessoas que vêm aqui procurar, e a gente dá apenas aquela atenção que você dá faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Esses meninos que a sociedade rejeita porque eles roubam, porque eles fazem um monte de coisa, e quando eles chegam aqui para pedir ajuda, que eles foram abandonados pela família, pela sociedade, e a gente aqui dá esse abraço, dá essa atenção, a gente oferece essa recuperação gratuita, isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Uma experiência que eu tive me marcou. Eu tenho até um livro desse paciente, ele deixou comigo, e me emocionou assim, porque para sempre eu vou lembrar dele. Ele contou a experiência de ir pro presídio, assim, de situações que, humanamente, acho que ele não teria recuperação, assim. Situações que ele passou na vida dele, que ele fez mal a alguém, e vendo que Deus tocou, assim. Então, eu acredito no remédio, assim. Ele tinha um problema de bipolaridade, que pode levar a problemas de sexualidade, muitas coisas assim. Mas eu via que Deus transformou, assim, ele realmente tinha... Ele via que ele fez algo errado, e ele mesmo falou, eu fui parar na prisão, nem foi por algo que eu fiz naquele momento, mas no passado ele tinha feito mal a alguém. Então ele sabia que Deus queria, né, tocar nele de alguma forma. E eu vi ele transformado, assim, humanamente, pela medicina, é quase como se ele fosse um psicopata. E Deus transformou, assim. Então, eu tenho um livro dele e eu me emocionava, assim, eu ficava uma hora com ele, porque tem histórias que tocam mesmo. E ele foi, assim, Deus transformou mesmo a vida dele.